mas chegou para falar. Então, você que estava esperando o Gabriel Sá aí, procurando nas redes sociais, chegou o Gabriel Sá para trazer informações atualizadas de Marcos Leonardo. Então, fale, Gabriel Sá, diga para gente aí. A Pri, Kaique, todos os amigos que acompanham o Bom Dia Tricolor, minhas férias estão sendo interrompidas por razões de São Paulo Futebol Clube, como vocês podem ver, né? Tô aqui de férias na Grécia, aproveitando a praia, mas obviamente de olho também nas informações do São Paulo e venho para falar de duas situações aí no último dia de contratações do São Paulo Futebol Clube, possibilidades aí do tricolor. Primeiro falar de Rigoni, né, que eu sei que não é tão midiático, mas também a gente tem que passar a informação que foi antecipada pela ESPN. Eduardo Afonso publicou essa manhã que São Paulo conversa por ele. De fato, pude confirmar essa informação, mas para trazer alguns detalhes. Essa conversa já vem de 10, 12 dias praticamente. São Paulo já tinha tentado ele. É um pedido do Crespo, né, diretamente do Crespo. Ele está no León do México, tem contrato até o fim de 2027, né? Então isso é um fato. Então os fatos postos à mesa são esses. O São Paulo está tentando porque ele estava esperando que viesse uma oferta de empréstimo na janela europeia, né, de um time de alto pelotão, mas um time, né, que pudesse ofertar para ele uma condição parecida ao que ele tem no León. Não rolou, e aí ele está também animado com essa possibilidade de vir para o São Paulo jogar a Copa Libertadores. Hoje ele ganha pouco mais de R$ 1 milhão mensais. Isso para o São Paulo é incabível, né? Não tem nenhum assim cabimento, não tem nenhuma condição do São Paulo ter essa contratação por R$ 1 milhão mensais. Então ele teria que baixar essa pedida. Ele deu um sinal positivo para isso, mas ainda não chegaram nesse acordo. E aí a gente espera então essa tarde maiores informações. Em paralelo a isso, não tem nenhuma interferência com o fato. São Paulo ainda tenta Marcos Leonardo, né? Insiste pela liberação do jogador. E aí eu vi que saíram, né, informações lá na Arábia. Ele foi inscrito na Champions Asiática. Sim, já era o plano inicialmente, né? Ele já seria inscrito na Champions Asiática, não na Liga Saudita. Então ele jogaria apenas a Copa, que podem cair a cada momento, né? Podem cair a qualquer momento na Champions Asiática, na tal da Champions Asiática. Seria só uma competição e ele não quer. Ele quer esse empréstimo para o São Paulo. Tá uma insistência grande dele, do seu staff, para conseguir essa liberação para ir para o São Paulo Futebol Clube. Ainda tem jogo, tá? Não é que tá assim descartado. E tem um certo otimismo. Obviamente vai ficando mais tensa a situação conforme passam os dias, né? Porque os caras estão tentando isso desde domingo, tinha muito mais otimismo que hoje, por exemplo. Mas obviamente São Paulo ele segue tentando, ele segue negociando e quer trazer Marcos Leonardo. Pesa muito a vontade do jogador. Até troquei mensagens em árabe, né? Usei o famoso Google Tradutor com um cara de lá há poucos minutos e ele falou uma coisa, né? Ele falou: vai pesar muito o que ele quer. E eu acho que isso é um indício positivo, né, para o São Paulo, mas obviamente reduzindo as expectativas, né? A gente tem que ter muito controle em relação ao que gera de expectativa. Já gerou muita expectativa para o São Paulino, mas está aí então a situação do Marcos Leonardo, que a gente atualiza aos amigos aqui no AT. Então hoje é um dia derradeiro para as duas situações. Papo pelo Rigoni pode rolar, mas ele tem que baixar a pedida, e papo pelo Marcos Leonardo é algo que está muito dependente, muito condicionado ao fator Al Hilal, que tem que assinar um documento. Literalmente isso. Acho que isso que está faltando explicar para a galera também. É literalmente isso. É assinar um termo digital. É isso que eles ainda não fizeram desde domingo e deixa todo mundo apreensivo. Eles conversam, eles têm seus pontos, mas estão cozinhando o São Paulo. Não é que tem uma resposta tipo, não vamos negociar, ou não, a gente quer dinheiro, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Não, é só sem resposta. É só o São Paulo tentando insistir junto ao Marcos Leonardo, junto ao staff dele, e eles ainda não assinaram o termo digital. A gente vai ver como é que vai ser aí nas próximas horas, próximos minutos, mas é hoje, né? Não passa de hoje, terça-feira, tem uma definição. E não, o São Paulo não tem hoje nenhum cara muito engatilhado, caso Mélio, Marcos Leonardo, all-in praticamente aí no jogador do Al Hilal. É isso, pessoal, volto em breve com mais informações, espero que não tão em breve assim, né? Que seja só para cravar a informação, que aí para de interferir nas férias aqui. Tamo junto, abraço. O time nessa crise, o rapaz lá na Grécia, viajando, tá lá na piscina, nas praias, né? Mas assim, só para dar uma consolidada, né, para quem chegou depois e tal. Então, assim, eu vi algumas pessoas aqui, melou, não deu certo. Ninguém falou nada disso. Acabou de falar que é o Gabriel. Só continua a mesma situação, como diriam outros, né? Nada muda, continua tudo igual, esperando ali o Al Hilal assinar um termo para liberar que o Marcos Leonardo seja
liberado aí por empréstimo ao São Paulo e está ainda dentro do prazo. Até o final do dia de hoje, a janela está aberta, seria possível ainda, então ainda estamos com o mesmo cenário, Pri. A gente vai ter que aguardar, não adianta a gente ficar postando um monte de tweet, informações aqui que é mais do mesmo, para deixar o torcedor mais ansioso. Tá tudo na mesma, a gente tem que só esperar e rezar agora, né, Pri? Exato, Senna, exato. Assim, até é um perfil meu, um perfil do Gabriel também, né? Cara, não tenho que ficar postando de meia em meia hora. É basicamente esperar. É o que o Gabriel fala aí, é o que eu falei ontem também quando eu publiquei. A gente tá esperando, basicamente, né? A gente poderia até querer ficar conseguindo engajamento e postando atualização de 5 em 5 minutos, mas não seria verdade, porque não existe atualização de 5 em 5 minutos, né? Esperar hoje, de fato, alguma coisa importante vai sair, seja o sim ou não, mas o que é bom, né? Porque a ansiedade vai acabar para o torcedor, para a gente também, que tem que ficar em cima das pessoas para saber como é que tá essa negociação e tal. Mas não tem o que atualizar, cara. É esperar. E muita gente pergunta, né? Eu recebi muita mensagem: ah, mas o seu feeling de quem cobre o São Paulo há muito tempo. Cara, é muito difícil nesse caso passar um feeling, porque não depende da competência do São Paulo, não depende da vontade do Marcos Leonardo, depende do clube liberar. Então, assim, se eu cobrisse o Al Hilal, talvez eu poderia dar um feeling, porque geralmente quando acontece isso, eles costumam liberar ou não costumam liberar, mas eu não cubro, né? Então é complicado. Mas assim, as pessoas estão otimistas, de fato. Porque o jogador quer muito, e a palavra do jogador ela é muito importante, a palavra dos empresários que também querem muito, isso é importante demais. Então eu diria que o São Paulo tem uma vantagem essencial, que pode de fato mudar e transformar negociações. Mas o Marcos Leonardo, se ele chorar, ajoelhar, oferecer a casa dele, a mãe dele e o Al Hilal falar não, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Mas, assim, no geral, o São Paulo tem uma vantagem essencial, que é a vontade do jogador. E eu acho que se fosse para fazer uma porcentagem assim, o São Paulo acredita que tá mais para rolar do que para não rolar. Mas se no domingo a gente acordou achando que era 90-10, como o tempo tá curto, eu acho que mudou um pouco essa porcentagem, né? O tempo é mais curto, né? Mas não significa que já tem algo decidido, que não vai acontecer ou que vai acontecer. A gente vai ter que esperar, não tem jeito, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Rigoni também, dessa história aí, mas, Kaique, o ponto eu acho que é fundamental, é isso que a Pri falou, que o Gabriel comentou aqui também no vídeo. A vontade do jogador conta muito. É claro que você tem contratos, você tem que respeitar ali acordos e tudo mais. Mas o jogador, quando pega e fala assim, cara, não quero mais ficar aqui, tem uma possibilidade para o clube, sei lá, ganhar uma grana futuramente e deixar o jogador em vitrine, isso conta bastante. E assim, se tem um cara que está fazendo, pelo menos do que a gente lê, ou que a gente apura, que está fazendo de tudo para que essa negociação dê certo, é o próprio Marcos Leonardo, né, Kaique? E sobre o que a Pri falou, né? O pessoal perguntando sobre o feeling dela. Cara, se eu posso ter uma conclusão do feeling daquilo que eu penso sobre o desfecho da negociação, é justamente porque em todas as outras negociações que eu acompanhei de perto, o fator mais fundamental para poder fechar uma negociação foi sempre a vontade do jogador. Porque não é viável para o clube manter um jogador insatisfeito e também não é viável para o jogador se manter num lugar onde ele não quer. Deve ser desesperador para o cara se manter num país onde ele não quer mais permanecer, num clube onde ele vai treinar todo dia para não ter oportunidade, vai treinar para poder jogar cada 15 dias. Para o jogador não é bom, para o jogador é péssimo isso. Não ter uma constância de estar jogando sempre, de não estar inscrito em todos os campeonatos, porque é uma prática totalmente diferente do que acontece aqui. Lá acontece com mais frequência, mas aqui é inimaginável, por exemplo, o São Paulo ter o Caleri, o Luciano e inscrevê-los apenas na Copa do Brasil. Só na Copa do Brasil e na Libertadores. Brasileiro vocês não jogam. Sabe, é inviável, porque em determinado momento o calendário vai trazer para você só jogos do brasileiro. E aí o jogador vai ficar fora de combate, vai ficar apenas treinando para não jogar. Então, assim, o meu feeling aqui tá mais para acontecer por conta da vontade do jogador. Tá muito claro isso, a vontade do Marcos Leonardo. Tanto que ele tá pressionando
E o São Paulo deixou também as negociações, depois de acertar com ele, deixou também as negociações na mão dele do staff para poder se acertar, porque é a vontade clara dele. Então, por isso que se for para me perguntar o que eu sinto que vai acontecer no desfecho final, é de que teremos Felipe Oliveira, nosso repórter de aeroporto, recebendo o Marcos Leonardo a qualquer momento no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos.